Aqui vamos falar hoje mais saúde com a aloe vera. Para começar falando sobre mais saúde, vamos primeiro ver o que é saúde. A gente precisa ver que saúde não é a ausência de dor, de febre, de mal-estar. Saúde é potência, vitalidade física, equilíbrio emocional, potência mental e no top de tudo isso, paz de espírito. Se a gente consegue paz de espírito, nós sabemos que estamos com uma certa saúde. Enfim, então, isso é, porque muita gente, estou me sentindo bem, vamos continuar assim, mas será que a gente está no potência? E sobretudo o pessoal que está precisando usar a cabeça, enfim, essa parte toda quem está sentado no escritório e está com a cabeça, muita gente está com a cabeça totalmente fuzzy, sombreada, né? Porque não estão conseguindo os neurônios se conectar. Bom, então, e o que são as disfunções e doenças? Será que são castigos de Deus? Foi castigo de Deus que ficou doente. Será que foi por azar que fiquei doente? Ou será que é um estilo de vida? Fizermos por estar doentes. Bom, ter saúde é natural. Essa frase é incrível. Ter saúde é natural. O problema é saber manter esta saúde. E essa manutenção, então, é que é uma questão de cultura. E para acabar com uma saúde demora tempo. Nós fazemos fazemos absurdo com o nosso organismo, por uma questão de saúde, não estamos sabendo entretê-lo, né? E, enfim, quem cresce vendo todo mundo comer batata frita em casa, vai comer batata frita em casa. Quer dizer, é uma questão de cultura. Bom, para saber então o que é saúde, vamos ver o que é organismo. O organismo, Claude Bernard foi o grande fisiologista de 1800, que ele descobre então que o organismo é um conjunto de células, mas que habitam um meio ambiente aquoso. Essa foi a grande descoberta do fim de 1800. E o que são as células também? Já que é um conjunto de células, o que são células? Células são a unidade fundamental da vida e as células são feitas, então, essas são as matérias-primas das células. Açúcares, que vão dar os açúcares complexos, os ácidos gordos, que vão dar a membrana gordurosa das células, os aminoácidos, que vão dar proteína, e os nucleotídeos, que vão dar o DNA. Então, esta é a matéria-prima das células. E também é matéria-prima de moléculas. Nunca confundam célula com moléculas. Moléculas são os tijolos de uma construção, tá? Então, a molécula é que faz uma estrutura, molécula não tem ação, mas a célula é que tem. Então, é disso que nós estamos falando. E quem é que controla o comportamento celular? Aí é que há pouco tempo eu fui descobrir que existe um novo ramo da medicina chamado epigenética. Passamos 10 anos, todo o nosso conhecimento científico ficou mais ou menos durante 10 anos parado tentando estudar os genes, o código genético. Quando eles, depois de tanto tempo, viu que o código genético não dava solução para as doenças, entra esse novo ramo que diz epigenética. Quando entra a epigenética, então, eles vão descobrir que quem manda no comportamento da célula não é mais o gene. O gene nada mais é do que um livro de receita de proteínas. Tanto é que uma célula pode viver 2 meses sem o seu DNA. Enquanto ela não precisar lançar mão do livro de receitas das proteínas, ela está sobrevivendo, ela está assimilando, se nutrindo, respirando, defecando, não é bem isso, mas enfim, né? Quem come os resíduos metabólicos expelindo. Enfim, então, a epigenética vem nos dizer isso. E ela, então, vem nos dizer também que, finalmente, está chegando à conclusão de que o que a gente ingere, inala e toca a pele, está afetando o comportamento celular. Então, isso é um grande passo, porque quantas vezes a gente chega nos médicos, enfim, tá lá com câncer e tal, vamos entrar numa quimioterapia, mas você pode comer o que quiser. Quer dizer, não é o que pode comer o que quiser, não é o que pode inalar o que quiser. Quer dizer, se isso já é uma reação, temos que mudar a causa. Bom, então temos aqui a célula que vai sempre reagir com as toxinas que estão em volta, ou com o vírus que está em volta, ou a bactéria que está em volta. Então, a célula reagindo. E antes, então, a genética pensando que o cérebro da célula é o DNA,
na verdade, o cérebro da célula, porque já que ele pode viver sem DNA, não é o cérebro, estão na membrana celular. A membrana celular, que é feita de gorduras e proteínas e que tem antenas, e essas antenas são feitas de carboidrato, tá? E que quando a gente vai tomar, vamos ver depois, quando toma o gel da aloe vera, é um nutriente de carboidratos. Ela também vai reagir aos hormônios, ao nutriente, ao oxigênio. Então, para não se estender muito, o que a gente quer aqui saber é que a célula vai sempre reagir ao meio ambiente. Esse meio ambiente, além de toxinas ou nutrientes que esteja por fora, ela reage à nossa percepção. Isso é tão importante, porque se temos a percepção positiva do meio ambiente, por isso que tem pessoas que podem comer pedra e não ficam doentes. É incrível, porque elas estão sempre percebendo até a pedra como se seja gostoso, enfim, a percepção positiva das coisas. E aí, quando estamos em percepção positiva, ou que está tudo bem, o meio ambiente está de acordo, estamos relaxados, as células se encontram relaxadas e receptivas. Quando a célula está relaxada e receptiva, ela está em processo de desintoxicação, crescimento e regeneração, que é o que acontece à noite com a gente. Por isso que sempre os cremes de pele à noite têm que ser mais nutritivos, enquanto o creme de pele durante o dia é de proteção. À noite nutritivo, porque é na hora realmente que as células vão desintoxicar o organismo todo, entrar em processo de regeneração. Se temos uma percepção negativa, seja percepção nossa, porque está num ambiente de desarmonia, seja porque o meio ambiente da célula está em desarmonia, também está sujo, está insatisfeito, ou a gente está com mau humor, com medo e tal, a célula entra numa situação de estresse. E no estresse ela se põe bloqueada. E esse bloqueio é autoproteção. Enquanto ela está neste bloqueio, ela está em processo de intoxicação. Então, sempre que estamos em qualquer situação de ansiedade, está no processo de intoxicação celular. Bom, então as células e o organismo vai sempre depender e refletir o meio ambiente, com o qual ele vai formar um ecossistema. Então, quando eu comecei a estudar aloe, comecei a estudar os produtos da aloe vera, que eu já estudava alimentação, obviamente, isso era mais um veículo de alimento, eu percebi que, então, nesse nosso organismo existe um ecossistema. Todo mundo está falando do ecossistema dos animais, que estamos perdendo animais, que as plantas estão indo embora porque o ecossistema está ficando poluído. A mesma coisa acontece dentro da gente. Então, a autoecologia observa e estuda o organismo humano e animal como um ecossistema, visando obter informações relevantes à preservação e reconquista da saúde de modo mais eficaz. Então, pelo meu estudo da autoecologia, que eu estou podendo vir aqui hoje falar isso, como é que esse organismo funciona, para ver se a gente atina um pouco, né? Então, uma questão de cultura. Então, este é o ecossistema, é isto que acontece dentro da gente, meus queridos. Vocês sabem o que é um manguezal? Quando eu olho para isso, manguezal é aquele terreno aquoso que tem aquelas árvores que tem 1000 raízes, né? Então, a gente vê aqui o próprio manguezal. Só que, nesse nosso caso, isso aqui, em vez de serem as plantas, são as nossas fibras. Nós somos feitas de fibras de colágeno, fibras de elastina, fibra de reticulina, onde estão boiando todas essas células. Algumas células são fixas, são células dos órgãos, enquanto existe uma enormidade de outras células que são as células do sistema imune, que estão boiando por esse nosso aquário, que nada mais é do que um aquário, né? Então eles têm que estar no meio ambiente limpo. Além disso, existe essa célula aqui, que chama fibroblasto, que vai dar um grupo de células, que quando está na nossa cartilagem chama condroblasto, quando está nos ossos, osteoblasto, enfim. Os blastos, e são eles os responsáveis por estarem sempre retificando e regenerando as nossas fibras.